vou iniciar com boa noite, logo estou aqui. Pessoal, boa noite. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020. Quero dar as boas-vindas a todos. Nós vamos fazer agora a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso do pessoal do oitavo semestre de administração. É uma honra estar aqui junto com o professor Tiago, com a professora Renata. Todos juntos nós vamos analisar esse trabalho. Tenho certeza que nós vamos ter uma ótima noite de apresentação, né? Eu vou começar, né, pela ordem aqui das apresentações, vou começar dando a palavra ao aluno Alessio, né? Vai tratar do trabalho de atração e retenção de talentos e sua importância para as empresas. Alessio, a palavra é sua. Estamos ouvindo aqui, todos ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite aos professores da banca. Boa noite. Meu nome é Alessio Oliveira de Freitas, estou fazendo graduação em administração no oitavo semestre. Minha tutora foi Alcideia Primo, né? E o tema do meu TCC é atração e retenção de talentos e sua importância para as empresas. Bem, antes de tudo, eu vou dizer que esse trabalho, eu resolvi fazer esse tema por conta da experiência que eu tive no meu trabalho e algumas coisas que eu precisava elucidar, né? Então, vamos lá. No meu trabalho, as empresas elas estão em busca de profissionais cada vez mais diferenciados que consigam, de alguma forma, trazer vantagens para a empresa. E isso é muito importante, ter um bom planejamento de atração e retenção de talentos, pois eles que serão as engrenagens da empresa para alcançar os seus objetivos, né? E o meu trabalho foi em cima desse tema, que busca compreender as principais práticas para a atração e retenção de talentos e descrever os desafios que as empresas enfrentam, pois não é uma tarefa tão simples e tão fácil assim. E então eu usei os métodos utilizados foram uma pesquisa de literatura qualitativa e descritiva, no qual foi realizado em livros, trabalhos acadêmicos e sites, com os principais autores como Hidalberto Chavenato, né, Antônio Carlos Gil e Andrei Maio. Então, neste trabalho, como eu falei, as pessoas ela têm um ponto fundamental em todas as organizações. A Avona, inclusive, ela diz que a valorização de pessoas é incontestável, né? E é imprescindível para as empresas não somente atrair, mas também, conforme Chavenato conclui, que é preciso gerir esses talentos e para que se tenha sucesso. Mas atrair não é diferente de mantê-los, né? E onde nós conseguiríamos esses talentos? Esses talentos, eles são localizados dentro das próprias empresas, são localizados nas universidades, escolas técnicas, né? Mercado de trabalho e também nas organizações. E no meu trabalho, eu foquei em 2 tipos de busca desses talentos, né? Que são através de programas trainee e também programas de estágio. O programa trainee, ele pega o colaborador, né, e faz um processo mais longo de treinamento, que é onde é visto o comportamento, é visto como ele tem o pensamento dele, os comportamentos pessoal, o comportamento em grupo. É um processo mais rigoroso, né? Porque o trainee, ele é treinado já para uma posição, às vezes, um pouco mais elevada. E através desses programas é onde se consegue identificar alguns aspectos, né? Como conhecimento, proatividade, relacionamento, que é essencial para uma pessoa que tem um funcionário, um colaborador talentoso, certo? O outro programa que eu abordei, que eu localizei, foi o programa de estágio. O estágio ele é um programa que
ele é mais focado para as pessoas que estão concluindo os estudos, que estão saindo da faculdade, saindo do ensino médio, que hoje estão em busca do primeiro emprego. E quando essas pessoas estão em busca do primeiro emprego, elas têm uma força de vontade maior. Elas estão dispostas a mostrar o trabalho delas, dispostas a mostrar as qualidades, e através desses programas é possível identificar e atrair esses talentos iniciantes, né? Que têm a capacidade de aprender, desenvolver e crescer dentro da empresa. Além de identificar, não basta somente identificar, mas também investir nesses talentos. Para se aproveitar todo o potencial do colaborador, é essencial o treinamento, não só do colaborador, mas sim de toda a equipe, porque nas empresas ninguém faz nada sozinho. Isso vai desde a liderança, passando pelos coordenadores, gerentes, até chegar no colaborador que está de base. Então, o treinamento ele é essencial para que as pessoas se tornem produtivas, que o talento ele consiga desenvolver as habilidades que às vezes ele nem sabe que tem, mas que pode ser mostrada no trabalho, certo? Então, após identificar e atrair, as empresas ela tem o desafio de reter os talentos. O reter talentos está ligado a desenvolver e corresponder às expectativas do colaborador que foi contratado. A empresa é desafiada a produzir e desenvolver elementos que consigam atingir esses objetivos. Passos que muitas vezes que são utilizados no dia a dia vai desde motivação, a satisfação do colaborador e desempenho. É essencial as lideranças, o gestor, a gerência, despertar no colaborador, no talento humano, o desejo de ele trabalhar naquele local. E para que isso aconteça, tudo depende de vários fatores, né? Um deles é o processo de recompensas, porque nos processos de recompensa é preciso unir os interesses pessoais do colaborador com os da empresa, porque é uma troca mútua de interesses, né? Compreender o que motiva cada um, o que é o salário, bônus e prêmios, participação nos lucros, participação em metas, seguro de vida, seguro de saúde, refeição. Isso tudo colabora para que o talento ele permaneça na empresa. E também, contrapartida, há casos, ocasiões que fazem esse talento deixar a empresa também, como desgosto do colaborador, que pode ocasionar a perda dele através de salários que não são compatíveis com o trabalho dele, com a performance dele, maus líderes, comportamento tóxico do líder, né, e abusivo muitas vezes, comparação de benefícios, e um deles também que pode ocasionar a saída desse colaborador, desse talento, a perda, né, é de ele não ver oportunidade de crescimento, não achar a sua função tão importante, talvez, ou de valor, não consegue ter a chance de mostrar seus talentos naturais ou habilidades às vezes. Então, isso tudo pode ser motivos para a empresa perder este talento. Após atrair e gerir e reter esses talentos, os benefícios são enormes, porque um valor é agregado à empresa, né, que são as pessoas que fazem as organizações funcionarem, e são elas que decidem e trabalham pela empresa. Um funcionário, quando está feliz na empresa, quando ele está feliz no que ele faz, quando ele é bem remunerado, quando ele tem um ambiente de trabalho favorável para ele, propício a ideias, a inovação, e eles desempenham um papel muito importante, né? Que é na criação, quem sabe, de novos procedimentos, da criação de novos produtos e serviços, de análise de mercado, de identificação de oportunidades para o sucesso da empresa, no qual a empresa tem que ajudar o colaborador, o talento, a buscar isso. Então, dessa forma, é imprescindível, chegamos à conclusão que
o colaborador, o talento, né, quando ele é bem lapidado, quando ele é bem trabalhado, ele pode trazer vários benefícios para a empresa, tanto intelectualmente, como também é, agregando valor à empresa e transformando disso uma, ai meu Deus, fugiu a palavra, uma vantagem competitiva no mercado. Então, desta forma, as empresas têm a necessidade de refletir sobre as estratégias de administração voltadas na gestão de pessoas, né? Com foco nessa atração e desenvolvimento e retenção de colaboradores, de talentos, porque as pessoas, esses talentos que vão gerir o lucro da empresa, que vão gerir as engrenagens para a empresa crescer e ela se destacar no mercado de trabalho. Então, é isso. Agradeço a minha participação. Chegou ao fim aqui. Parabéns. Viu? Parabéns, hein? Viu como é difícil ser professor? Tá vendo? Desculpa, hein, Alessio? Viu? Oi? Viu que a gente passa para dar aula? É difícil. Por isso que tem que valorizar o seu professor, ó. Parabéns. Nossa, tá meio ruim o microfone do senhor, professor. Tá bem fundamentado, né? Você me ouve cortado aí? Oi? Você me ouvindo cortado? Tá cortando e tá longe, parece que tá longe o som. Peraí, só um minuto. Será que melhorou um pouquinho? Melhorou Nossa, bastante. Muito. Agora tá perfeito. Minha mulher fica reclamando, oh, você faz essas reuniões no Teams e não põe no fone, fica todo mundo ouvindo. Não. Mas não adianta, eu ponho no fone e fica horrível, né? Então tem que ficar no fone mesmo. Agora dá pra ouvir bem. Muito bem fundamentado o trabalho, está muito bem apresentado. Né? Eu vou fazer uma pergunta assim, simples, depois eu passo a palavra para o professor Renato, professor Tiago. Como é que a empresa vai reter talentos hoje na pandemia, né? Como que você acha que hoje, opinião tua, tá? Independente do foco, né? Do trabalho ou não, Sim. mas você vê que o mercado de trabalho mudou, né? Agora a gente está trabalhando online, todo mundo home office. Como vai buscar e reter talentos numa situação como essa, Alessio? Me responde aí. Então, professor, é uma situação bem difícil e eu acredito que vai de cada empresa e o ramo que ela trabalha. Porque, assim, de reter talento, primeiro, como eu falei, o talento ele tem que gostar da empresa e a empresa gostar do serviço que aquele talento ele desenvolve. Um dos motivos que eu acredito que reteria os talentos é que nessa pandemia teve muito corte de salário, esse trabalho em home office, muito corte de benefícios, e uma das maneiras de você, acredito eu, agradar o talento que você preza por ele, é manter ele na empresa de uma forma que os impactos da pandemia sejam os menores possível na vida dele. Por exemplo, a pessoa está em home office, uma ajuda de custo para a internet, uma ajuda de custo, não porque a pessoa está em casa, mas cortar o benefício de vale-refeição dela, isso seria incoerente, porque, querendo ou não, ela está se alimentando, está saindo do bolso dela, uma coisa que sairia do vale-refeição dela, não cortar o vale-refeição, dar uma ajuda no sentido de luz até, uma ajuda extra, mas, em contrapartida, vendo no modo geral, nós vimos que o governo deu uma força também para os empresários na redução de horário de trabalho, na redução na antecipação de férias. Então, acredito que é uma análise de empresa para empresa dentro das necessidades da empresa e do colaborador, que aí os dois em conjunto, em comunhão, possam chegar a um consenso que é bom para ambos. Eu digo isso porque na minha empresa, onde eu trabalho, foi mais ou menos isso que aconteceu. Nós tivemos um corte de 70% no faturamento
eu trabalho com produtos do ramo alimentício e não cortamos nenhum benefício de nenhum motorista, nenhum funcionário nosso, não cortamos como falei, nenhum benefício e não diminuímos nem carga horária. A carga horária foi diminuída pelo fato da pandemia em si, mas não teve diminuição do salário. E a gente conversou com todos eles e a única coisa que foi pego de surpresa para eles foi as férias que como eles tinham férias vencidas, nós antecipamos as férias deles. Não foi uma coisa tão programada, porque lá na nossa empresa a gente até as férias conversado com o colaborador, qual é a melhor data para ele, qual é a melhor data para a empresa, e é tudo conversado. Então, acredito que a melhor forma é conversar, alinhar os interesses, tanto de um como no outro. Não teve dispensa na minha empresa, onde eu trabalho, não teve dispensa nenhuma de funcionário, e a gente, graças a Deus, passamos pela pandemia, assim, sem maiores problemas, assim, podemos dizer, problemas graves. Professora Renata? Ok, só fazendo uma complementação. Quando você fala em atração e retenção de talentos, nós na área contábil costumamos dizer e orientar alguns empresários que o principal capital que ele tem, que é o capital mais valioso, é o capital intelectual. Ou seja, o talento humano que ele tem dentro da organização. Mas, infelizmente, nem todos os empresários pensam dessa forma. Então, a pandemia veio mostrar muito isso para nós. Quando o empresário chega e fala, eu preciso reduzir custos, e na cabeça dele a redução de custos não diga ser o corte do talento, mas ele vai cortar os benefícios, porque ele precisa manter um dinheiro em caixa para poder pagar suas obrigações e até mesmo o salário desse funcionário em questão. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando você fez o levantamento para o tema que você escolheu, você chegou a estudar alguma empresa específica, na própria empresa que você trabalha, você chegou a fazer um levantamento de quanto vale esse capital, ou eu chamo de capital, mas na realidade, de quanto vale esse talento para a empresa, e se eles têm uma noção de que você dispensar um funcionário não vai reduzir em absolutamente nada, muito pelo contrário. Se ele tinha um time coeso, que trabalhava de uma forma muito unida e que isso trazia resultados, você começar a tirá-lo, um dos membros desse grupo, você vai ter problemas lá na frente. A empresa teve consciência disso ou a sua pesquisa ficou única e exclusivamente em cima da bibliografia? Então, a minha pesquisa ficou em cima da bibliografia, porém, em cima também da minha vivência na empresa. Por quê? Só para vocês entenderem, eu trabalho num centro de distribuição de queijos. O dono, ele fica lá em Minas Gerais, na fábrica. Aqui fica eu como gerente e o gerente comercial cuidando das coisas aqui. Eu como gerente administrativo e o gerente comercial. E eu fui treinado por um outro gestor, que é o tio do dono, que tem 80 anos e por conta da pandemia se afastou e já vinha se afastando antes. Então, assim, eu tive podemos dizer, um bom treinamento e da importância de você reconhecer e motivar os funcionários que você tem. Então, nesse sentido, as decisões que nós tomamos aqui, tanto eu como gerente financeiro, ou gerente comercial, foi exatamente em cima dos funcionários, porque são funcionários de anos. É uma boa empresa para se trabalhar. Não temos, como eu falei, tudo que é feito na empresa sendo conversado, sendo da melhor forma, tanto para a empresa, para o funcionário. Então, a nossa saídas de funcionário é muito pouca. A gente tem funcionário, eu estou lá há 10 anos, a maioria dos funcionários é de 6, 7, 8 anos para cima. Então, foi muito bem, assim, a gente sabe são profissionais altamente qualificados, altamente gabaritados para funções que eles exercem, então nós sabemos do valor que eles têm na empresa. Então, por isso, não foi cortado nenhum benefício. A única coisa que nós fizemos lá na empresa foi exatamente isso. Como tinha férias vencidas, inclusive, nós estávamos para contratar um funcionário, ele estava em período de treinamento, 2 semanas de treinamento, aí foi quando veio a pandemia, que fechou o restaurante, fechou tudo, aí a gente não pôde contratar esse funcionário. Mas ele,
agora, esse início de ano, ele já vai ser contratado novamente, porque a gente já deu uma guinada que já subiu o faturamento e o trabalho. Então, nada foi cortado dos nossos funcionários, assim, no sentido de benefícios. A única coisa, como eu falei, foi das férias mesmo que nós adiantamos, e todos eles compreenderam, porque nós não fizemos, como era uma coisa muito... não sabia assim, o que ia acontecer, não sabia quanto tempo ia durar, a gente deu picado as férias. Primeiro deu 20 dias para um, aí depois mais 10 dias, e eles foram super compreensivos nessa parte de não ser uma coisa programada. E a gente deixamos assim bem claro para eles, e eles sabem disso, que nós fizemos esforços para não dispensar ninguém, para que nenhum dos nossos funcionários fosse penalizados por causa da pandemia. E foi Maravilha. exatamente o que aconteceu. Graças a Deus, nenhum deles foram penalizados. Maravilha. São quantos funcionários, mais ou menos? A gente é um corpo de 16 funcionários. Ah, que bom, que bom. Que bom que o empresário tem uma cabeça aberta e que ele pensou exatamente no time que ele tem. Porque para ele conseguir manter um time desse ou constituir um time novo, sai muito mais caro depois. Parabéns, Sim, sim. muito obrigado por ter respondido. Passo para o Thiago. Bom, eu ia começar Então, parabenizando, né? Gostei bastante quando eu li a temática do teu trabalho. Acho que você colocou os pontos determinantes aí, o qual a gente consegue avaliar de uma forma mais efetiva. Gostei do método que você utilizou também. Vai trazendo um pouco mais de realidade dentro do trabalho, né? Eu queria só compartilhar a ideia do César Antônio. Eu achei bastante coerente a pergunta quando se trata da questão da pandemia, né? Como estamos se tratando, como que a gente fez nesse momento da pandemia entre tantas empresas aí que tem no mercado, né? Eu atuo numa instituição financeira, lá a gente teve uma redução de 70%, como muito bem colocado pela professora Renata, capital humano nosso, né? Principalmente da questão contábil ali, a gente teve um corte muito forte, e são trabalhos como esses que trazem uma realidade, né? Como reter esse talento. E aí, lendo um pouquinho o teu artigo, lendo um pouquinho o teu trabalho, o que você colocou, eu tenho uma pergunta para fazer. Dentro de tudo que você colocou, o que é mais dificultoso na atração e retenção de talentos? Né? O que é mais dificultoso? É gerir o processo ou gerir pessoas? Qual é o equilíbrio que você tem disso? Eu queria entender um pouquinho da sua opinião dentro da área assídua mesmo, né? Gerir processo é uma coisa, gerir pessoas é outra coisa, são particularidades diferentes que estão dentro do mesmo cenário. E no meio da pandemia, quem eu consegui reter, quem eu consegui trazer para o meu lado, muito forte de gerir o processo e gerir a pessoa, né? Gerir a pessoa dentro do escritório é uma coisa, gerir ela na casa dela é outra. Eu queria que você colocasse um pouquinho, compartilhasse com a gente o estudo que você fez, se você fez um estudo desse. Então, lógico, gerir processos é um pouco mais fácil do que gerir as pessoas, porque os processos é mais ali técnico, é mais certinho, né? As pessoas não, as pessoas são cabeças pensantes e elas têm emoções diferentes, comportamentos diferentes, formas de pensar diferentes. Referente à pandemia, eu fiz uma reunião com todos eles, imprimi as orientações da Agência Nacional de Vigilância, né? E expliquei o uso correto de máscara, os perigos que nós temos, os dados que estavam passando na televisão. Nós fizemos distribuição de máscara, álcool em gel para todos eles, avisos na empresa. Então, assim, a gente conversou bastante. A gente teve que passar isso para eles de conscientização no modo geral, para que eles não se cuidassem somente na empresa, mas também nos lares. Inclusive, nós tivemos 2 funcionários que pegaram Covid, graças a Deus não foram graves, mas tiveram que ficar em casa. Um chegou aí internado, mas não ficou muito tempo. Então, era uma coisa que nós
tínhamos preocupação exatamente isso, porque nós conseguimos controlar dentro da empresa, nós conseguimos, entre aspas, acompanhar dentro da empresa que está ali à nossa vista. Porém, a gente não sabe como que a pessoa é no final de semana, o que ela faz. Mas através de trabalho de conscientização, nós tentamos minimizar o máximo possível a irresponsabilidade de não usar máscara, de se aglomerar e tudo mais. O gerir pessoas, ele, assim, é uma área que eu estou gostando muito, inclusive eu acredito que eu vou fazer uma pós de RH também, porque quando você conversa com as pessoas, você vê que cada uma delas é diferente e a motivação que a engrenagem de cada um é diferente também. Então você tem que saber como você fala, você tem que saber como você dá uma bronca, como você dá um elogio. E isso é muito legal, porque mas também ao mesmo tempo é difícil, porque elas tendem a entender as coisas e às vezes vir com comportamentos de vivência até fora da empresa mesmo. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente, é uma cabeça diferente, mas a gente tem que ter essa diversidade, porque ninguém é igual a ninguém, e tentar falando com todos, que todos que vá na mesma direção, né? No mesmo propósito, no mesmo intuito, compreendendo as diferenças um do outro. Então, assim, é mais difícil, sim, gerir as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Somente seria isso. Alô? Estão me ouvindo? Perfeito. Acho que ele está com o microfone, Thiago. Você estava com o microfone fechado. Pessoal, professor Thiago. Será que ele caiu? Não consigo. Ele não está ouvindo a gente também. Professor Thiago. Professor? Ele está com o microfone desligado. Professor? O microfone do professor Thiago está com muito ruído, viu? Muito chiado. Tá, bastante, Thiago. Melhorou ou não? Não. Está bem baixinho. Você está com fone, Thiago? Melhorou ou não? Bem pouquinho. Agora melhorou ou não? Melhorou, mas continua um chiado no fundo, assim, né, Renata? Vocês ouvem um chiado? Tá chiando, sim. Agora. Continua chiado. Melhorou? Não. Não. Pessoal, quando o professor vai acertando lá, agora melhorou. Ele desligou. Acho que ele caiu. Ô, Thiago, agora ficou bom. Melhorou? Melhorou. Então deve Agora ser. saiu chiado. Agora tá baixo, mas também não tá chiando, entendeu? Pelo menos tá baixo, mas não tá chiando. Ah, Tá limpo a sua voz, mas tá baixinho, mas tá limpo. Tá baixinho, então. Deixa eu tentar aumentar aqui, então. Pra ficar aí. Melhorou? Agora não? tá bom, agora tá bom. Agora tá bom. Então tá bom. Então eu vou concluir rapidinho, só para não deixar o Alessio na espera. Alessio, Que isso, professor? concordo bastante com o que você disse. Eu acho que a nossa maior dificuldade é gerir pessoas mesmo. Nós não temos ali dentro da instituição, dentro da organização, a possibilidade de agradar a todos, né? É o que eu sempre costumo dizer. Nós estudamos no passado, estamos estudando no presente e vamos estudar no futuro para chegar no topo. E isso nos traz algumas responsabilidades. E algumas delas, eu costumo dizer que nós não temos que concordar com todo mundo, mas saber respeitar. E não é o que falar, é como falar, né? E essa gestão Exatamente. e
essa gestão de informações é que faz todo o nosso ambiente organizacional, toda a nossa cultura organizacional. Uma coisa que eu gostei bastante que você colocou sobre o processo de recompensa, os atributos do colaborador e da empresa em conjunto. É interessante quando o colaborador ele se veste com a roupa do dono, porque ele enxerga não só a função dele, né? Ele enxerga a função da empresa e o quanto ele faz parte dentro dela. E isso foi um ponto que você colocou e que eu gostei bastante. Desde o trainee, que é longo prazo, até o estagiário que está ali para desenvolver novas habilidades. Então, eu gostei muito do seu trabalho e parabéns aí pela sua performance. Viu? Obrigado, professor. Obrigado, Alessio. Parabéns. Vamos passar Obrigado, professor. Palavra da Diana. Agora, a Diana vai nos apresentar o trabalho e influência do empreendedorismo e inovação no desempenho das empresas. Pode começar, Diana. Diana? Tá muito longe, Diana. Continua baixo. Bem baixinho. Baixinho, mas eu acho que dá para a gente ouvir. Pode mandar bala, Diana. Então, como eu estava dizendo, o empreendedorismo e a inovação hoje tem forte influência no desempenho das empresas e isso está sendo cada vez mais valorizado como ferramentas de competitividade, né? No passado, quando você dizia que uma pessoa era empreendedora, tínhamos o hábito de pensar que ela era dona de uma empresa, ou tinha um CNPJ, e com o passar dos anos, não. A gente vê que devido às mudanças que estão ocorrendo, a gente percebe que empreender vai muito além disso. Né? As empresas têm sentido aí a real necessidade de praticar e assumir o perfil empreendedor e inovador, a influência de pensar em formas de manter o mercado, tendo soluções inovadoras, necessidades dos clientes, pensando no crescimento econômico e, obviamente, a obtenção do lucro. Atualmente, isso não é mais responsabilidade só dos proprietários ou gestores, mas também dos seus colaboradores. Então, eles estão cada vez mais procurando agregar em sua equipe pessoas que estejam com esse mesmo espírito empreendedor e inovador, né? Pessoas com mais engajamento, pensamento inovador, proativas, com capacidade de resolver problemas e encontrar oportunidades que vão um pouco mais além do convencional. Então, além de praticar empreendedorismo e inovação, é relevante também os gestores saberem identificar os empreendedores potenciais dentro das suas organizações e investir nessas pessoas. Às vezes existe aí colaboradores com esse perfil, que ainda desconheça que tem esse perfil, ou tem aquele também que sabe que tem, não tem dentro da empresa uma motivação ou uma autonomia para evoluir com essas ideias e pensamentos. E isso acaba sendo um desperdício de capital humano. Eu vou citar aqui que Chiavenato, ele afirma a relevância dos empreendedores no mundo organizacional como aqueles que incentivam o crescimento econômico e colaboram com o fornecimento de emprego. Ele cita que não são simplesmente provedores de mercadorias ou de serviços, mas fontes de energia que assumem riscos em uma economia em mudança, transformação e crescimento. Então, o empreendedor é o que identifica e cria oportunidades, assume riscos, que tragam retorno financeiro, fazendo as coisas acontecerem satisfatoriamente. E muitas vezes, para isso, ele usa da inovação, a ação de inovar, mudar costumes, processos, estratégias, bens ou serviços, com o intuito de descobrir formas de otimizar os processos, atender à necessidade da empresa e também dos clientes. Né? E hoje é perceptível que, muitas vezes, crescer economicamente está atrelado ao investimento que está sendo feito pela empresa nesses dois fatores. Né? Os objetivos aí foi de analisar o avanço da tecnologia, as mudanças mercadológicas e o perfil
feedback do cliente, como eles têm provocado as empresas a se reinventarem e praticarem empreendedorismo inovador para estar à frente da concorrência. Então, estar aberto ao novo, focar em satisfazer as necessidades das pessoas, e essas necessidades de ser ágil são alguns princípios de uma inovação bem-sucedida, pois nessa era que estamos vivendo torna-se um desafio que o consumidor tem um poder maior de decisão de compra. Ele tem mais facilidade no acesso a informações, ele faz comparação de preços, prazos, qualidade do serviço. E o método que eu utilizei foi a qualitativa descritiva. Os livros que eu mais utilizei foi do Chiavenato, do Dornelas, né, que o Dornelas é um dos maiores especialistas brasileiros de empreendedorismo, e Druck, que foi um especialista em administração moderna. Ele defendia que o cliente é a prioridade de uma organização, não é o produto. E como resultado aí, eu deixei até no slide de uma citação do Druck, que diz que a inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente. Ela pode ser bem apresentada como uma disciplina, ser aprendida e ser praticada. Os empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidade para que uma inovação tenha êxito. Então, conhecer, promover, incentivar e praticar inovação e empreendedorismo dentro da organização é essencial nos dias de hoje. Não é mais só exclusiva daquele que já nasce com instinto, mas pode também ser aprendida e praticada. E as empresas precisam ter esse conhecimento de que, para sobreviver, é relevante investir cada vez mais na inovação, no seu capital humano, e quem tem esse perfil, né, empreendedor, porque podemos perceber aí o quanto o mundo mudou e como as empresas foram obrigadas a se reinventarem após grandes empresas inovadoras, como o Uber, né, na forma de pedir um táxi, como a gente consegue chegar a um lugar utilizando GPS, agora a gente chega com mais facilidade, solicitar uma comida, a gente consegue comparar preços, qualidade de serviço, a facilidade também de resolver questões bancárias sem ter burocracia. Então, essas foram umas grandes mudanças para o nosso dia a dia, acompanhado também do custo-benefício e comodidade. E a tecnologia está envolvida na maior parte dos serviços, embora é importante lembrar que inovar também não está só limitado a isso, né? Cada serviço ou produto, ele tem uma forma diferente de inovar, como eu posso citar aí como exemplo a receita do pão de queijo congelado, que após essa criação, ela é possível vender ela no mundo inteiro. Então, concluindo, é isso. O momento que a gente está vivendo, onde o Brasil e o mundo enfrentam essa pandemia, é a prova de que empreendedorismo e inovação está sendo cada vez mais importante no mercado, a fim de reduzir também o desemprego, porque nesse momento, entre a visão empreendedora, entrar atento à necessidade, tanto do mercado quanto dos clientes, analisar também quais são as condições diversas, porque enquanto tem muita empresa fechando a porta, em consequência da complicação financeira, outras estão encarando o momento, criando oportunidades, necessidades, para adquirir uma nova fonte de renda e estratégia inovadora, né? E para fazer isso, às vezes, vai ser necessário uma mudança na cultura organizacional, nos processos internos, nos produtos, no serviço. É relevante também que os colaboradores da organização tenham conhecimento dessas mudanças e entendam que fazer parte desse processo trará resultado não só para os donos e para os gestores, mas também para todos eles. E é isso. Concluí minha apresentação. Perfeito, Dayana. Olha, parabéns pelo trabalho. Muito importante esse tema. O empreendedorismo é uma necessidade urgente agora, nessa nova fase, nesse novo cenário, Brasil, mundo, né, tal. Eu, por conta do tempo, Dayana, eu não vou fazer pergunta no seu trabalho, viu, professora Renata, professor Tiago? Eu vou fazer uma forma da gente ir alternando perguntas. Eu não vou fazer pergunta no trabalho da Diana e vou deixar para a Renata e para o Tiago fazer cada uma pergunta. No próximo trabalho, um de vocês deixa de fazer uma pergunta, eu faço. Ok. Agilizar um pouco a apresentação, tá? Ok. Não que eu não tenha interesse no trabalho, tenho várias perguntas, mas vou me conter por causa do tempo. Ok, você se livrou, hein, Dayana? Vou fazer uma pergunta bem simples. A gente está vendo
que a tendência mundial, de agora por diante, é empreendedorismo cada vez mais. Diante de tudo isso, você acha que o empreendedor brasileiro ele está apto a sobreviver e a buscar novos desafios perante uma situação pandêmica como nós estamos vivendo? Como é que será a vida dele pós-pandemia? Você consegue visualizar isso? Eu acho que sim, professora. Na minha visão, creio que sim. Porque o brasileiro, a gente já sabe que o brasileiro ele é muito criativo, muito inovador. Quando a gente acha que não, ele já está inventando algo. Então, eu creio que, óbvio, se a pessoa se buscar, né, fazer isso, ela consegue empreender com uma visão futurista aí, com novas ideias para poder sobreviver. Até mesmo porque o nosso país já é um país de sobrevivência. As pessoas, elas procuram sempre sobreviver porque não é fácil viver no Brasil com tanto imposto, com tanta concorrência, né? Uma empresa tentando engolir a outra, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente vai conseguir passar por essa sim. Ok, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo tema escolhido. Passo a palavra para o Thiago. Thiago está aí ou o Thiago caiu? Estou aqui. Me escuta, não? Sim. Sim, depois que você desligou a câmera, ficou ótimo. Ficou bom, Rê? Então Ficou. é a minha cara que não é boa. Acho que foi interferência. Bom, Diana, parabéns pelo seu trabalho, viu? É notório no tom da tua voz, na tua leitura contextual aí, todo o seu empenho referente ao seu trabalho, desde a introdução até a conclusão do trabalho, viu? Uma coisa que eu gostei bastante na tua resposta para a Renata é quando você disse que o empreendedor brasileiro ele é criativo, né? E realmente nós somos uma nação que nós tiramos leite da pedra, né? Nós conseguimos ali inovar de uma tal maneira, é o que eu sempre digo em sala de aula, né? O brasileiro ele consegue fazer a mesma coisa de uma forma diferente, o que traz ali todo um aspecto da nossa característica brasileira. A minha pergunta para você, Diana, é o seguinte: você acredita que o empreendedor brasileiro ele só consegue identificar que ele tem a capacidade de empreender? Professora, eu não consegui entender sua pergunta, Chiu. Mas você me escuta agora, não? Agora sim. Perfeito. Então eu vou repetir. Minha pergunta foi o seguinte: você acredita que o empreendedor brasileiro ele só identifica a oportunidade de empreender em momentos críticos ou ele tem capacidade de empreender em momentos normais? Ele só consegue identificar, opa, chegou um caos, perdi o emprego, vou empreender, ou ele tem a capacidade de fazer essa gestão em momentos normais? Eu acredito que ele tem capacidade de empreender em momentos normais. Tanto que uma parte do trabalho fala que isso não é, às vezes não é só instinto, né? Estudar, se aprofundar num tema. Só que atualmente não, sempre foi assim. A maioria dos brasileiros, eles só procuram um jeito de empreender ou de fazer algo diferente quando a necessidade bate na porta. Então, tem muitos que têm um perfil, tem ótimas ideias, mas só dá sequência a isso quando a necessidade realmente está batendo ali. Embora ele consiga fazer isso sem uma crise ou uma necessidade, né? Eu também acredito no mesmo ponto de partida, Diana, porque nós temos ainda uma característica também profissional, cultural, organizacional, da gente sair da zona de conforto só Sim. quando, de fato, acontece algo estrondoso, né? Apesar de sermos criativos, a gente tem aquela comodidade ali profissional muitas das vezes, né? Primeiro, eu espero ser demitido de vez de testar o mercado. Então, qual é o nosso preço hoje, né?
e aí a gente começa a atualizar o nosso currículo só quando nós temos ali o emprego atual e temos a oportunidade de mudar um valor, salarial maior, um valor acadêmico maior, um valor profissional maior, né? E essa é a zona de conforto não só do colaborador, mas do empreendedor também. Parabéns, gostei muito da tua resposta, viu? Muito sucesso para você. Obrigada, professor. Obrigado, Diana. Parabéns, viu? Muito interessante mesmo o seu trabalho. Obrigada. Expedito, meu amigo Expedito, é o nosso próximo professor da noite, é o Expedito, que vai falar sobre planejamento estratégico. Muito importante, né? Entre a ação, né, de uma empresa e os seus objetivos, tem no meio, né, essa importante ferramenta que é o planejamento estratégico, com suas estratégias e vantagens competitivas. Esse é o tema do Expedito. Pode falar, Expedito. Estamos à sua disposição. Só um teste de som, todo mundo está me escutando, só por precaução, né? Limpo e claro. Sim, sim. Deixa eu só testar uma coisa. Eu vou assumir o controle um minuto porque eu tenho 2 slides, no caso. Deixa eu só começar aqui, só testar uma coisa. Desculpa, é que eu tinha um outro slide. Enfim, desculpa, é que eu tinha uns slides com as imagens, no caso, para ser um pouco mais fácil, que eu utilizo mais exemplificação. Mas, vamos lá. O meu tema é planejamento estratégico, estratégias e vantagens competitivas. O motivo de eu ter escolhido esse tema é que eu não tinha muitas ideias sobre o que falar. Eu pedi conselhos à minha tutora, a Savani, ela me orientou esses temas. E vários temas. Esse tema eu tive na aula de quinto semestre com o professor Ayrton, alguns dos senhores já devem conhecer, e eu tive bastante afinidade com esse tema, pois realmente, como o professor citou, é algo importante. Meu objetivo é descrever o conceito de estratégia, vantagens competitivas, as etapas de construção e fatores importantes que são positivos ou negativos para uma empresa, sim. O método que eu utilizei foi a pesquisa bibliográfica com metodologia qualitativa e descritiva. Eu me baseei em livros, artigos acadêmicos e artigos postados em sites como o Google Acadêmico e o Cielo. Bom, hoje em dia é muito fácil se empreender. A facilidade para se empreender se tornou muito grande graças às tecnologias que vêm facilitando. E um exemplo que podemos citar atualmente aqui no Brasil que facilita para o empreendedor é a recente Lei 13.874, que é conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. Ela flexibiliza acesso a investimentos, a investidores, ela protege a livre iniciativa, ou seja, ela evita muitos monopólios em determinadas áreas, ela protege também o livre mercado, assim facilitando o empreendedor, no caso. E graças à globalização, o cenário competitivo ele ampliou, e isso é positivo, pois agora a distância entre loja e cliente diminuiu. Antes você tinha que se deslocar da sua casa para ir ver um determinado item, hoje em dia você olha pela sua própria casa, faz o pedido e é só esperar chegar. Temos esse ponto interessante. E nesse cenário competitivo, é muito importante se ter um planejamento e a própria empresa criar o seu diferencial, a sua vantagem competitiva, pois ela será mais uma dentre demais. Isso é muito ruim, porque ela não tem uma personalidade própria. Então, vamos lá. O conceito de estratégia, ele vem do grego estratégia, que é a junção de 2 palavras gregas, que no caso é stratos, exército, e água, comando. Ela é utilizada nas batalhas, num período que a Grécia sempre tinha guerras. Esses tópicos, assim, eles foram modificados para se atuar mais no ambiente mercadológico. Hoje em dia você pode usar estratégia na sua própria vida, mas as empresas realmente utilizam eles bastante. Um comparativo, podemos dizer que agora a guerra entre as empresas, justamente isso. Hoje em dia, as empresas competem entre si por mais território, que no caso é uma fatia do mercado. Para se ter um conceito, uma construção de uma estratégia, é necessário criar determinados itens. Você já tem itens físicos, que no caso são o galpão, o maquinário, entre várias outras coisas, mas você tem que estabelecer a estrutura, no caso, a hierarquia. Você tem que estabelecer os níveis de cada colaborador, as suas funções na estratégia. Um esquema que temos é a hierarquia de 3 níveis, é o estratégico, tático e operacional, que cada determinada pessoa tem objetivos a longo prazo, médio prazo e curto prazo.
A gerência ela está no médio prazo, ela tem que vincular o curto prazo com o que a alta corporação quer, que é de longo prazo, que é como ela visa a empresa. É necessário essa colaboração. Por isso é muito importante o papel do líder. E já temos o conceito da nivelação das estratégica, a nivelação hierárquica. Temos que estabelecer também as diretrizes estratégicas. As diretrizes estratégicas, elas são o que orienta a empresa, o que faz ela fazer o que ela faz, o que a empresa vê de importante e principalmente como ela se vê no futuro. Essa trindade é conhecida como missão, visão e valores. Podemos dizer que essa trindade, ela meio que monta a personalidade da empresa tanto para concorrentes, investidores e até mesmo público. Vocês podem ver, por exemplo, as empresas falando, isso não condiz com as diretrizes da empresa, com os nossos valores, justamente porque eles montam o que eles acham importante. É necessário a empresa ter essa visão. Na vantagem competitiva, é justamente o diferencial que destaca a empresa das demais. O Porter, no caso, que foi um dos 3 autores que eu usei principal. Porter, Jay Barner e Philip Kotler. O Porter via a estratégia bastante em questão de preço. Ele acreditava que quanto menor o preço, assim, quanto menor você reduzir seus custos, você consegue ter um preço melhor. Isso atrai o cliente. Já o Kotler, ele era formado em marketing. Ele era focado em chamar a atenção das pessoas. E analisando o comportamento das pessoas, ele viu que as pessoas são muito mais, elas atraem muito mais por outras coisas, além do preço. A qualidade do produto, a raridade do produto, o tanto que ele tem. Então, são muitas coisas mais além do produto. De uma certa forma, ao meu ver, Porter acredita que a vantagem competitiva deve beneficiar bastante a empresa. Já o Kotler vê que a vantagem competitiva deve beneficiar bastante a empresa, porque assim cria um vínculo de fidelidade. Se você tem uma boa experiência com aquela empresa, você vai começar a comprar mais. Né? Então, você consegue criar uma margem financeira estável. Nesse tema, também tem já estabelecido as diretrizes estratégicas, temos também os ambientes estratégicos. O que monta a empresa? Elas são divididas em ambiente interno e externo. O ambiente interno é a empresa, é o que compõe a empresa. Então, é necessário realmente ter controle desse local. É o local que a empresa sempre tem controle. É o local que ela controla, tem o maior controle e ela tem que sempre estar em manutenção. Ela tem que, por isso, como eu falei, a importância do líder, porque ele tem que ter gestão em gerir os conflitos, em estabelecer a cultura organizacional, estabelecer a estrutura organizacional. Ela é diferente da hierarquia. A estrutura, o escopo, é como ela se orienta. Por mais que ela seja um nível hierárquico, que quem manda pode, quem obedece tem juízo, muitas empresas utilizam um nível horizontal, que é todo mundo se colaborando. Isso é importante estabelecer para criar um vínculo. Por isso, caso tenha algum problema e esses problemas forem se acumulando, isso pode acabar causando vários problemas, atrasos de entrega ou até mesmo pior. Pode ser que produtos ou prestações de serviço tenham defeitos. Isso é prejudicial demais para a empresa. Já o ambiente externo, ele é um ambiente que, de fato, não se tem controle, pois ele engloba fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, entre vários outros, que não se tem controle e apenas só pode prever. Demanda de mercado também entra nisso. O Barney ressaltava que é importante analisar em paralelo tanto o ambiente interno e externo para observar os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades de mercado para, então, identificar as vantagens competitivas. Existem várias ferramentas de análise para determinados ambientes, mas para tantos ambientes, eu vou citar 3. Análise SWOT, que, como é justamente o que Barney falava, analisar os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades. Só frisando, a análise SWOT ela foi criada muito mais tempo antes de Barney começar. Barney não criou a análise SWOT. A matriz BCG que analisa o portfólio, qual é o seu produto principal, qual é aquele que vale investir, qual é aquele que é mais rentável e qual é aquele que não está rendendo lucro e é necessário a finalização da operação desse produto. E a matriz Ansoff, que ela se baseia em 4 tipos de estratégias, determinando-se em mercados existentes atuais ou então
produtos existentes ou atuais. Se a empresa vai investir em um novo mercado, se ela vai atuar em um novo mercado em diferentes modos. Na estratégia, a estratégia ela busca realmente a vantagem competitiva, mas ela tem que ter alguns parâmetros principais. Hoje em dia, as empresas, tudo está se tornando mais virtual, tudo está se tornando mais tecnológico. Então, um dos parâmetros é a virtualização, que é a facilitação das pessoas em acesso. Como vocês podem ver, atualmente as empresas elas estão utilizando mais o campo tecnológico, não te obrigando, mas te ajudando a se adaptar a esse novo mercado. Vai chegar um ponto que tudo estará virtual. Não agora, no momento. A inovação é um ponto chave. Só que a inovação ela pode ser de diferenciação ou diversificação. Como assim? Ela pode criar produtos ou prestações de serviços que são diferentes de tudo, ou então diversificados, ter o mesmo produto, mas com um quê a mais, assim, uma inovação, seja ela o produto ou o serviço em si, ou a forma de como agí-lo, sendo mais dinâmico. Temos também a questão dos custos, de como isso afeta, pois se você gasta X e ganha X, você fica sem lucro. Isso é fatal e você não consegue investir em mais. Isso também afeta que é a precificação, pois se você tem muitos custos, seu preço fica muito alto. E aí temos a verticalização, que é você analisar a cadeia produtiva, desde a matéria-prima e até a distribuição do produto, que é onde você consegue se planejar. Em determinadas etapas você faz determinados pontos. E o Porter, ele criou 3 tipos de estratégias que são conhecidas como estratégias genéricas, que são liderança de custo, como o próprio nome diz, é você ter um controle dos seus gastos, para você evitar muitos custos e ter um capital rentável para você investir e conseguir aumentar mais. Temos a diferenciação, que é você se destacar, você ter mais uns produtos mais diferenciados, assim, você ter o diferencial. Um exemplo que eu posso citar são a Netflix. Antigamente, ninguém pensava em serviço de streaming. Hoje em dia, todas as produtoras têm o seu próprio. Então, ela teve esse diferencial que acabou criando o mercado. E tem a estratégia de enfoque, que é você observar o ambiente, o mercado, ver as demandas e analisar um tipo específico de demanda que ela não é bem atendida e você focar seus esforços nela. Um exemplo que eu posso citar que parece besta é cabelo afro. Corte de cabelo afro, eles não tinham uma grande demanda, eles não tinham tanta preocupação assim. Agora o mercado realmente se ampliou, existe muita variação. É um grupo que tinha não tinha uma demanda, ela não era bem atendida, e hoje em dia se tornou um grande mercado, que ele até está influenciando outras pessoas. A conclusão que eu tive é que realmente, no âmbito mundial, a estratégia realmente é importante. Eu apenas tive poucos tópicos aqui, mas existem vários. Mas não é algo complexo de se tratar. Isso realmente é importante ver, pois isso mostra que as empresas elas estão muito focadas em inovar seu produto, prestar um bom serviço, assim, melhorar sua qualidade e você ter mais opções. E no final, quem se beneficia é o consumidor. Você vai ter mais opções, assim, uma livre concorrência. E isso é realmente importante para as empresas e para o mercado em geral. Finalizei. Muito obrigado, viu? Muito bonito o trabalho, viu, Expedito? Professora Renata? Eu fico sem fazer pergunta nessa. Parabéns, gostei do seu trabalho, muito bem explanado. Olha, então eu vou fazer não vou fazer exatamente uma pergunta, vou fazer uma correção uma colaboração. Quem sou eu para corrigir, né, um trabalho tão bem feito? Seria muita presunção, porque foi um trabalho de pesquisa árduo, né? Mas com a matriz BCG, que você tão bem ilustrou, além de tudo o quanto você falou, a matriz BCG ela tem, sobretudo, a função de avaliar o ciclo de vida de um produto. É isso que eu queria te falar. Porque a matriz BCG ela mostra o nascimento de um produto, a sua maturidade e ela também mostra a sua morte, né? Porque o produto, quando nasce na matriz BCG, os nomes que foram dados pelo Porter, pelo Barney e pelo Kotler, né, são padrões, né, internacionais na literatura da administração,
são nomes até engraçados, mas que ilustram muito bem as fases do produto, que é a vaca leiteira, né, que é a estrela, que é o filho pródigo e que é o produto que é o abacaxi. Ele começa como um filho pródigo, o produto, num determinado momento do seu ciclo de vida, ele se torna um produto estrela, ele está sendo procurado por todos os clientes. Passado esse momento, se ele se consolida, ele se torna a vaca leiteira da empresa, aquele que vai puxar as vendas. E, por fim, quando ele está próximo da morte, esse produto chega à fase do abacaxi, né? Aquele produto que está ali, porque não pode deixar de ter para o cliente ver, porque o cliente, só finalizando, para passar para o Tiago aí, para ele fazer a participação dele, o Expedito, dificilmente ele tem uma ideia inovadora, né? Ele sempre tem um problema que pode ser resolvido com uma inovação, entendeu? E é nessa inovação que você pautou seu trabalho. É isso que eu gostei no seu trabalho. Ele falou de inovação, né, da preocupação da busca pela inovação. Você concorda, Expedito? Concordo. Esse tema eu detalho mais no trabalho escrito, só que eu queria ter tido a imagem aqui justamente para detalhar mais, como o professor falou, de vaca leiteira, de produto estrela, que eu não tive que focar mais na questão de como ele utiliza de maneira estratégica. Eu não quis detalhar tanto, senão eu ia ficar bastante tempo. Conseguiram me ouvir? Não, filho, não. Eu não estou conseguindo escutar ninguém. Eu não tô, professor, tá muito ruído, eu não tô escutando o senhor. Não, ainda tá o ruído. Tiago. Escuta? Melhorou. Agora sim, agora sim. Melhorou? Desculpa cortar, mas conseguiram ouvir o que eu tinha explicado? Eu escutei, Expedito. Sim. Tiago, que agora tá show, hein? Ficou bom agora, Rampini? Nossa, agora tá Agora ficou perfeito. Então, olha, mais um pouquinho eu canto então, hein? Bom, vamos lá. Posso dar minhas considerações, Rampini? Pode, fica à vontade. Legal. Expedito, super parabéns pelo seu trabalho, viu? Realmente o Rampini, ele disse aí da riqueza sobre a inovação que você nos trouxe aí, e eu acho que o momento é propício para isso mesmo, né? Com o avanço da globalização e, consequentemente, o avanço da tecnologia, tudo vem aí trazendo uma nova realidade, uma nova adaptação, e as empresas tiveram que mudar totalmente suas estratégias. O planejamento de 2020 realmente foi aquele planejamento que começou de uma forma e nem sequer chegou no meio e tivemos que criar mudanças aí, né? E toda mudança acaba gerando conflito também, né? E aí entrou, com certeza, as cabeças pensantes da organização e colocou ali as estratégias novas. E quem não tinha estratégia nova teve que criar e inovar aquilo que nem sequer tinha sido criado. E eu acho que seu trabalho fala e nos traz uma riqueza muito, muito grande disso, né? Eu percebi que na sua introdução ali você colocou a necessidade de conhecer os agentes responsáveis ali, tanto internamente quanto externamente da empresa, e entender um pouquinho o externo nos faz também colocar aí novas possibilidades de negócios dentro da organização, né? Eu também, na verdade, como o professor Rampini fez, eu não tenho uma pergunta, porque eu acho que você conseguiu aí esclarecer muito bem o seu trabalho, mas eu tenho um comentário para fazer.
justamente referente aos 3 níveis hierárquicos que você colocou, né? Então, ali eu tenho o operacional, que é gerido, que é administrado pelo tático, o qual tem a obrigação ali de executar junto com o operacional todas as estratégias determinadas lá em cima, no topo, né? E eu acho que isso ficou de fato muito, muito claro e muito gostoso de ouvir dentro do teu trabalho. Parabéns não só a você, mas os seus orientadores também, que eu acho que teve um ponto de partida importante, de definir a responsabilidade de cada um, né? Então, no nível estratégico, passa ali todas as diretrizes para o tático, e o tático tem a responsabilidade de fazer não só o operacional executar, mas entender para atender a questão da estratégia. E eu acho que isso ficou bem, bem rico no teu trabalho também, e principalmente eu sou suspeito para dizer dos autores que você colocou aí, tanto Kotler quanto Porter, são autores que eu ainda leio bastante, gosto bastante dos artigos e dos livros, né? E apesar do tempo que eles têm de mercado, são sempre estratégias atuais, né? São posições atuais. Se a gente pega, como colocado pelo professor César Rampeni, a questão do ciclo de vida do produto, né? A introdução, ali, o crescimento, a maturidade e o declínio, tudo isso tem uma ligação muito forte com a BCG, quando a gente identifica, né? Eu costumo ainda conversar com alguns alunos, tem alguns conceitos que a gente não tem que decorar, a gente tem que entender, e a gente percebe que, de fato, você buscou um entendimento para poder fazer toda a explanação. Então, para você, eu deixo aqui os meus muito parabéns para você, tá? Continue nessa força aí, literalmente o céu é o limite. Sugiro que você crie novas estratégias, o Brasil precisa disso, as empresas precisam disso e de cabeças pensantes como a sua. Super parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, professor. Fiquei honrado. Infelizmente, não tive o prazer de ter aula com o senhor, mas é bom saber que o senhor gostou do meu trabalho, e eu utilizei mais esses autores porque eles são principais bases. Até mesmo o próprio Kotler baseia muito suas estratégias no Kotler, no Porter. Muito bom. Um intercala com o outro. Muito bom. Parabéns. Hein? Que legal, hein, Expedito? Parabéns, viu, cara? Foi uma honra mesmo. Muito legal o trabalho. Tiago, fica em cima do telhado, não se mexe, fica com a mão na antena, que tá ótimo. Estou aqui apavorado, que eu não vou nem arrumar o óculos. Não se mexe agora, hein? Tá ótimo, fica quieto. Pode deixar. Como diz o Crono no filme, congela. Muito bom, não vou desconjurar, fica tranquilo. Pessoal, agora é a Joyce, nossa próxima apresentadora do TCC da noite aqui. A Joyce vai falar de gestão de pessoas como diferencial competitivo nas organizações. Joyce, a palavra é sua, querida. Oi, professor, boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Ainda não atualizou aqui para mim? Boa noite. Atualizou agora? Ainda não, ainda está no do Expedito. Atualizou para vocês aí? Atualizou. Aqui não. Não, ainda aqui não foi. Aqui também não. Peraí, deixa eu colocar a apresentação de novo. Joyce, só um minutinho. Tá bom, obrigada. Vem aí, Joyce. E agora? Aqui para mim ainda está carregando.
para mim, não apareceu. Aqui já apareceu. Aqui ainda não, tá carregando. Aqui tá ok também. Agora foi. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Então, aqui eu escolhi o tema gestão de pessoas, né? Pois hoje é um assunto bastante presente no dia a dia de muitas pessoas. E é um tema que eu me identifico bastante, né? Particularmente. Então, aqui, gerir pessoas é mais que ter uma relação entre chefe com colaborador, né? Trata-se de atitudes, ações, palavras que trazem consequências para a vida pessoal de cada um. Então, aqui visando demonstrar a importância de um ambiente saudável, motivado, capacitado, eu irei falar um pouco sobre os principais assuntos aqui sobre a gestão de pessoas para a gente ter o sucesso em uma organização. Então, aqui, a gente pode treinar e desenvolver pessoas, que já está mais do que comprovado que isso é essencial para todas as empresas, né, independente do ramo. Então, aqui isto serve para todos os âmbitos, para que tenha a capacidade de entender e identificar os pontos de desenvolver do colaborador com o intuito de conseguir alcançar os resultados acima do esperado. Então, como o próprio Chiavenato, né, em uma das suas milhares de percepções, treinar por treinar não leva a nada, né? Só basta para perder tempo mesmo e dinheiro. Então, aqui a forma de medir o resultado do treinamento é analisar o resultado obtido após o mesmo, e desta forma a gente consegue, né, ter aí o incentivo, a busca, né, do autodesenvolvimento para tornar-se um hábito contínuo das organizações. E aqui o treinamento, né, e capacitação é essencial para que aconteça o desenvolvimento aí de cada colaborador, impactando diretamente na qualidade e eficiência dos mesmos, né? Aí aqui, dando continuidade, o ambiente de trabalho saudável é uma consequência dos colaboradores, né? Ou seja, a gente consegue obter maiores resultados. O líder, ele tem um grande papel no ambiente. Ele é responsável por aquele grupo de pessoas e muitas vezes os times são reflexos do seu líder. Então, aqui, concluindo a definição do gerente, sendo aquele que precisa planejar, organizar, controlar, ele coordena, ele comunica, ele motiva o time, ele dirige, ele toma ali as maiores decisões. Então, aqui, como o próprio Botelho mesmo afirma, é praticamente um super-homem, né? Então, para gerir pessoas envolve sentimento, bem-estar, satisfação, realização das pessoas envolvidas, ou seja, cada gestor possui sua identidade, claro, cultura, conhecimento e personalidade, né? E aí o time é reflexo do seu gestor. Aí aqui, pessoal, dando continuidade aos assuntos, né, comentados até o momento, chegamos em uma das partes mais importantes, que é manter o colaborador nessa empresa, né? Ou seja, depois de todo o trabalho que esse gestor teve, né, de treinar, capacitar, fazer com que esse colaborador traga melhores resultados para a empresa, então, aliado a um bom ambiente de trabalho, saudável e sustentável, precisamos manter o colaborador motivado, com um plano de carreira onde ele enxerga oportunidade de crescimento, reconhecimento, salário, ter um salário melhor, bonificações. Afinal de contas, esses funcionários diferenciados chamam a atenção, né, das empresas concorrentes, e aí essa empresa acaba perdendo, né, esse funcionário. E aqui falando um pouquinho, que é um tema que eu abordei no meu trabalho, a diferença entre o líder, né, e o chefe. O líder, ele dá autonomia para o time, provando que confia no trabalho, né, dos seus diretos, é próximo dos colaboradores, tendo um bom relacionamento. Então, com isso, ele consegue ali manter o resultado do time com metas, enfim. O chefe não, ele acaba que não pede, ele manda, ele, de uma certa forma, acaba atrapalhando, talvez, o trabalho ali, meio que fiscalizando. Então, foi um tema que eu abordei aqui sobre a diferença, né, do líder e chefe, que esse é o ponto que eu enxergo hoje. E aí, a conclusão aqui, concluindo tudo, aqui eu tentei trazer um pouco para vocês a importância da gestão de pessoas como líder, né, como isso pode influenciar o profissional. E isso, infelizmente, hoje não são todas as empresas, não são todos os líderes, né, que têm a gestão de pessoas.
Então, até o momento é isso. Muito bom, Joyce. Parabéns. Professor Parabéns. Tiago, quer Eu começar? fico off agora e a Renatinha comanda? Sim. Pode ser. Eu falo, Thiago? Não entendi. Fala você. Você, tá contigo, Rê. Tá. O Tiago vai É, fazer pergunta, não é, Tiago? beleza. Joyce, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo tema escolhido, pela sua explanação, foi fantástica. Eu só queria fazer na realidade é uma pergunta, mais por curiosidade. Diante da gestão de pessoas, que a gente sabe que ele é um grande diferencial, e eu que venho da área contábil sei mais do que nunca que a gente tem que valorizar o capital humano que nós temos dentro da organização e que a gente precisa saber gerenciar esse capital. Então, não adianta eu ter um capital intelectual 100%, mas eu não ter um gestor que saiba gerir esse capital. Diante disso, você acha que o gestor ele pode interferir, de certa forma, de uma maneira positiva ou negativa, levando para o lado competitivo nas organizações, ele é capaz de interferir nessa competitividade? Com certeza, professora. Aqui eu vou trazer um exemplo claro, tá? É da empresa a qual eu trabalho hoje. Há um tempo atrás eu tinha um líder, porque, como eu falei, né, ele dava autonomia para o time, inclusive aqui eu trouxe isso por conta da minha vivência, então eu trouxe isso para o meu trabalho. Então, ele dava autonomia para o time, ele confiava no nosso trabalho, né, então, inclusive o clima de trabalho era leve. Era gostoso ali trabalhar tendo ele como líder, né? Os resultados, o nosso trabalho fluía, o resultado, as metas sempre batidas. E hoje, infelizmente, ele teve que sair do time, né, por motivos pessoais, e hoje a gente tem um chefe. Hoje a gente não tem mais um líder. Por quê? Hoje a gente não tem autonomia, então qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que procurá-lo, né? Não que isso seja errado, mas tem coisas que a gente resolvia ali mais rápido por ter autonomia e hoje a gente não consegue fazer isso. Então, hoje ele não pede, né? Ele manda, então às vezes acaba atrapalhando o nosso trabalho por não saber tudo que o time faz, então às vezes acabando pedindo muita coisa, a gente acaba que no final não consegue entregar nada. Então, eu acho que impacta muito no time. Inclusive, muitas pessoas saíram depois que o meu antigo gestor saiu. Então, eu acredito que impacta sim. Maravilha. Parabéns. Obrigada pela resposta. Obrigada. Só fuxico. Questão fofoca mesmo. É empresa do que você trabalha? Eu trabalho na Croton. Aff. Então, não está mais aqui quem perguntou. É a melhor empresa do Brasil. Vai dar vaga, hein? Você me derruba, hein, João? A gente tem que ser sincero, né? Muito bom. Sensacional. Não, mas ilustrado, né? O ambiente de trabalho é assim na Croton, é assim na padaria da esquina. O líder ele surge em qualquer tamanho de empresa, né? Porque eu vou contar uma passagem só para finalizar e para te dar os parabéns, que eu tinha um chefe, Joyce, que me mandava viajar, né, para dar treinamentos eu trabalhava no Santander, né? E ele era superintendente do Santander, e ele falava assim para mim: "Bom, eu preciso que você vá para Cuiabá, né, fazer um treinamento lá". Quando eu voltava, ele me recebia na sala e me chamava e dizia: "Bom, eu tenho certeza que você deu o melhor treinamento possível. Eu não preciso nem ligar lá para o superintendente de Cuiabá, né? Como eu mandei o melhor funcionário que eu tinha, eu tenho certeza que eu posso ficar tranquilo com o resultado". Então, e ele falava disso de uma forma que você saía e fazia o melhor trabalho possível, porque a sua responsabilidade era muito grande. Ele estava botando toda a confiança dele em você, né? Isso é o líder, né? Esse é o líder, não tem outro, né? Isso você trabalha muito mais feliz, né? Você trabalha pelo Mas parabéns, viu, Joyce? Ótimo trabalho. Muito obrigada, professores. Vamos para o próximo trabalho da noite, que é o da Paloma Montenegro, Paloma Ellen Montenegro. Olha, que espetacular esse tema. A qualidade de vida dos colaboradores e a satisfação de atuarem junto à organização. Paloma, a palavra é sua.
Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Sim, o meu tema é a qualidade de vida dos colaboradores e a satisfação de atuarem junto à organização. Eu escolhi esse tema porque a qualidade de vida é um tema que vem comentado em bastante empresas, né? Hoje em dia está ganhando valorizações, porém, em algumas outras empresas as pessoas não abordam esse assunto, né? Muitas empresas deixam passar. Aproveitando o gancho que vocês estavam falando sobre a apresentação da Joyce, realmente acontece isso. Muitos gestores acabam sendo chefe, na verdade, não gestores, e acabam esquecendo sobre a qualidade de vida dos seus funcionários e acabam esquecendo o quanto isso é importante, né? Então, falando de qualidade de vida no trabalho, ele vem para visar a melhoria ocupacional. Tem um conceito bem amplo, né, a qualidade de vida, mas o objetivo em si é o bem-estar do trabalhador e a eficácia na organização. Para buscar o bem-estar, a qualidade de vida busca preservar a saúde, motivar os funcionários, estimular o desenvolvimento contínuo para gerar uma satisfação, tanto para o colaborador e como para a empresa também, porque não só o colaborador ganha com isso, né, com a qualidade de vida, mas a empresa também ganha com a produtividade, ganha com o aumento da qualidade nos produtos e nas tarefas executadas. Eu queria ressaltar sobre o que, segundo Freitas, né, que a qualidade de vida no trabalho está relacionada à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. A construção de modelos de qualidade de vida tem por objetivo avaliar a qualidade de vida no trabalho. Segundo essa citação dele, ele relaciona que a saúde, né, e o bem-estar do trabalhador está relacionado também à qualidade de vida pessoal. Então, anda junto. Então, se você está na sua casa, você tem uma saúde, né, bacana, um bem-estar legal, e no seu trabalho você também visa isso, então você consegue andar junto e você consegue ter um trabalho eficaz. E saber, né, o que se passa dentro da empresa, os líderes, os colaboradores, o que se passa dentro da empresa é bem importante, porque é um papel importante dentro também da qualidade de vida isso, entender como que os funcionários estão, como eles se comportam, o que acontece, se um ambiente tem harmonia, se um ambiente é limpo, se os funcionários buscam uma evolução ou não. Então, tudo isso contribui e ajuda dentro da qualidade de vida. E por isso é tão importante que as empresas hoje buscam e implementam a qualidade de vida no trabalho, tanto por uma cadeira boa, por um computador bom, até mesmo por um entrosamento de funcionários, uma equipe legal. Então, isso tudo contribui bastante. E em todos os aspectos, né, o colaborador vai querer ver o seu feedback, o resultado. E a organização também vai reter isso como um grande desenvolvimento, como um ganho de produtividade. Então, isso ajuda bastante. E dentro disso, a gente entra na motivação, que a motivação nada mais é que um conjunto de ações do ser humano, é o que o ser humano espera. Então, um feedback positivo sobre os seus resultados, suas metas batidas, alcançadas, ou até mesmo se não alcançou as metas, conversar, dar um feedback, isso tem muita importância para uma motivação do seu funcionário. Uma promoção no qual o funcionário está aguardando, né, e vem se dedicando há tanto tempo, então isso tem bastante a ver com a motivação. E o clima organizacional em si, tendo um clima bacana, uma devolutiva entre né, gestor e líder e seus funcionários é muito bacana, e está junto, andando junto, caminhando juntos com o clima organizacional e o bem-estar, que é muito importante hoje em dia e muitas pessoas deixam isso passar. E dentro da gestão de pessoas, falando, existem muitas estratégias, mas hoje em dia, né, o maior objetivo que tem da estratégia é aliar os interesses dos colaboradores juntamente com a empresa. Então, um pensamento que a empresa quer, que a empresa busca, e um objetivo e um pensamento que o colaborador quer e também busca. Então, isso faz uma grande diferença.
Então, iniciando a estratégia, né, ela sempre se inicia desde o recrutamento. Quando você tem uma estratégia pronta, uma estratégia feita, uma empresa, né, já está pronta para aquilo, ela já começa desde quando ela está fazendo o recrutamento de pessoas, a seleção de pessoas, ela já está buscando aquilo. E dá continuidade todo o vínculo empregatício, até de todas as outras formas. E por isso, né, a estratégia é bem definida como um caminho que existe, né, para percorrer em busca dos objetivos, e isso ajuda bastante. E aí, além disso, dentro das estratégias, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para poder ajudar em cima disso, para poder ter uma grande ajuda, como ter uma estratégia boa com os funcionários, como deixar eles bons. E a maior estratégia que hoje em dia as empresas utilizam os treinamentos. Então, existem vários tipos de treinamentos, várias maneiras que conseguem, né, chegar para que o funcionário consiga, né, andar junto com a empresa. Eu vou citar pouco, bem básico, sobre o treinamento, que seria um treinamento de integração. Isso eu falo por experiência própria e um breve comentário, que antes a gente via treinamento de integração, às vezes não tem necessidade, porque você só vai conhecer, só vai olhar, só vai saber da missão, visão e valores da empresa e simplesmente isso. E hoje, quando a gente coloca na ponta do lápis e quando a gente começa a estudar sobre isso, sobre uma qualidade de vida, a gente vê a diferença que isso faz. A diferença que uma introdução do novo funcionário bem dentro da empresa, mostrando todos os caminhos da empresa, todos os funcionários, deixando ele confortável, isso quanto ajuda, quanto faz diferença. Deixar o funcionário bem, né, atrelado com a visão, missão da empresa, para saber se é realmente aquilo, se o que o funcionário pensa, o que o funcionário quer, né, o que ele traz para ele, é realmente o que a empresa também passa, o que a empresa também busca, né? O treinamento corporativo, hoje em dia, também tem um grande, né, um grande potencial por deixar a prática dos colaboradores mais avançada, ter habilidades técnicas, comportamentais diferenciadas, né? Ter uma estratégia, uma equipe capacitada, ensinamentos de novas habilidades, isso faz muita diferença dentro tanto da gestão de pessoas e tanto quanto da qualidade de vida. E entrando entre ferramentas, entre estratégias, a gente chega no ponto das metas e dos objetivos, né? Que é um caminho a ser seguido, nada mais isso, a metas e objetivos. E é necessário que elas estejam interligadas, né? Com os nossos prazos, então, diários, semanais, mensais, porque isso facilita na entrega do colaborador, na entrega da atividade, no aumento de uma produção, de uma qualidade de uma produção, e assim, consequentemente, né, que sejam cada vez mais organizada e planejada, que uma atividade consiga, com isso do planejamento, consiga ser excelente e consiga bater metas que nem esperava, né? E assim a qualidade de vida no trabalho, né, opera sobre as metas e os objetivos, proporcionando a qualidade para o trabalho que sejam executados. Em conjuntos ou separadamente, em equipes, em grupos, líderes passando ou não. Então, a qualidade de vida hoje importa muito sobre, em cima de que muitas vezes aconteceram um problema como estresse ocupacional, não só por ter um acidente de trabalho, mas até uma coisa psicológica, física, que acontece muito, e até social. Às vezes, muitas pessoas se recluem por alguma coisa que um chefe fala ou que alguém fala que não foi bem preparado, não foi bem posicionado. E eu queria terminar minha apresentação falando uma citação do Xavenato, que ele fala assim: um ambiente de trabalho físico, seguro e saudável envolve aspectos como a higiene do trabalho, que se refere a um conjunto de normas e procedimentos, aos quais visam a proteção da integridade física e mental do indivíduo,
prevenindo assim os riscos da saúde inerentes às tarefas que são realizadas no ambiente de trabalho. Esse foi meu trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Muito bom, Paloma. Eu só vou fazer uma observação de 1 minuto. Sim. A qualidade de vida no trabalho, ela é boa quando ela é sincera, né? Quando o projeto de qualidade de vida ele é sincero, que a pessoa percebe que realmente a empresa está preocupada com ele e não o modismo, né? Isso que é o que mais precisa ser mudado nesse cenário. Renata, alguma observação? Eu quero dar os parabéns para ela, o tema foi muito bem escolhido. E aí, só uma observação, a qualidade de vida dentro das organizações, ela de fato existe e o funcionário consegue observar ou simplesmente está como um projeto que foi colocado, mas o funcionário não enxerga isso? Falando realmente, professora, a verdade, como né, o professor César falou, muitas empresas entubam isso, né? Falam que tem realmente uma qualidade de vida, mas só buscam isso para ter uma produtividade, um aumento de produtividade. Mas hoje em dia, muitas empresas buscam isso de verdade. Eu já cheguei a trabalhar em algumas empresas que tentam engajar isso de formas diferentes, alienando, né? Os funcionários, mas a gente sabe, a gente vê, né, quando é um funcionário, quando é até independente um líder, um gerente vê, entende que realmente não está acontecendo de verdade. Muitas empresas entubam isso realmente, mas hoje em dia, graças a Deus, tem muitas empresas que realmente seguem a qualidade de vida, preza pela a vida do funcionário. Ok, muito obrigado, parabéns. Imagina. Tiago? Nossa, muito bom, Paloma. Eu tenho até só um complemento para fazer, porque eu acho que você já colocou tudo de uma forma conceitual muito bem colocado. Eu pude vivenciar uma experiência com um dos nossos clientes lá na instituição financeira, e eles fizeram um projeto grande de qualidade de vida no trabalho, que veio muito ao encontro com um conceito que você disse, né? Você me passou um conceito de uma prática que a gente teve a oportunidade de participar. É uma empresa de papel e celulose que ela montou toda uma estrutura de creche, de berçário, de escola até oitava, de colégio dentro da empresa, onde toda a família estudava lá, enquanto o pai e a mãe estavam na hora trabalhando, né? Então, na hora do intervalo do café da manhã, ela ia ter o berçário, ver o filhinho, que depois saía, já pegava ele na creche e ia para casa. E aí, toda empresa, na verdade, ela pensa nessa questão de qualidade de vida do trabalho, até como um benchmark, né? Olha, como eu penso no meu funcionário. E algumas empresas atuam sim, e outras empresas atuam isso como não, né? E uma das experiências que a gente teve da área da produção é que os colaboradores que tinham oportunidade de ter os seus filhos estudando dentro da empresa, a produtividade do cara era surreal, né? Então, ele não tinha que estar lá, ele queria estar lá. Era diferente, o ambiente era diferente, e a qualidade de vida no trabalho, de fato, ela fazia toda a diferença na produção, produzindo mais, funcionário contente, maior produção, enfim, né? E aí trazendo todo um histórico financeiro de produção também, que vem muito ao encontro de tudo isso que você colocou pra gente. Então, só venho aqui te dar parabéns, continue sempre assim, e o céu é o teu limite aí, parabéns mesmo. Obrigada, professor. Parabéns, Paloma. Obrigada. William, meu amigo querido William. Opa, boa noite. Boa noite, gente. A importância da estratégia na gestão de pessoas para manter bons funcionários. Vai complementar o pensamento da Paloma e da Diana. Então, primeiramente, gente... responsabilidade, hein, William? Primeiramente, gente, eu quero desejar uma boa noite aí aos professores, agradecer todos aí, agradecer a atenção dos alunos, certo? Até esse horário. Pedir as condolências pelo fato que eu tive um erro, né? Pelo tema, né? E no início dessa noite, nesse momento, eu vou começar a tese do meu trabalho, certo? Com um tema, pois eu posso estar enviando novamente ele. O tema é gestão de pessoas e o desenvolvimento na comunicação dentro delas em uma organização, certo? O presente estudo
tem como objetivo demonstrar como uma comunicação entre os departamentos colaboradores das organizações é imprescindível para que a equipe desenvolva um método eficaz na produtividade e alcance dos resultados. A metodologia aplicada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica e a revisão narrativa da literatura na área da gestão de pessoas. Após análise das pesquisas, conclua-se que, para a gestão de pessoas, é necessário a compreensão, a aplicação da comunicação nos ambientes dos quais gostaríamos de ter um sucesso, pois para obtê-lo é necessário entender as necessidades dos nossos colaboradores e assim criar um ambiente de trabalho saudável e próspero, para que a gente possa evoluir, né, nossos funcionários. Através dessa tese, a comunicação, os seres humanos, ou até mesmo os animais, partilharam diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. O desenvolvimento dentro de uma organização é um método de trabalho a ser adotado pelas organizações em longo prazo, certo? Pois não há eficácia nos processos sem a plena funcionabilidade em conjunto dos departamentos. Então, o quê? Todos têm que estar trabalhando em harmonia, todo departamento, RH, liderança, chefe. Já passei experiências que eu percebia que faltava esse entrosamento, esse engajamento de peão, né? Eu já tive experiência de oficina de carro, que peão não se vinculava com o chefe, né? E fica quebrado. Uma informação mal colocada ou até interpretada de mau jeito, ela pode dar um resultado mais negativo para o funcionário, certo? Elaborar a função dele. Como disse, todos têm que estar trabalhando em conjunto, certo? Tem uma teoria não colocada no meu livro, no meu trabalho, perdão, certo? Que eu venho lendo muito, é a teoria do Hermes Trismegisto, certo? Ele foi um cara que é dos anos passados, egípcio, né? Doutrinou Abraão, e ele falava sobre a lei da compreensão, certo? Cito o quê? Que o que está em cima é como se estivesse embaixo, e o que está embaixo é como se estivesse em cima. Então, tem que ter esses polos de compreensão entre os departamentos, né? Voltando ao assunto, teve um centro de progresso americano que eles estudaram, né? O custo de se perder um funcionário ou substituí-lo varia de 16% e até 216% do salário anual, dependendo do cargo até que ele atua, né? Além disso, tem os custos de desligamento, treinamento, perda de produtividade. Sendo assim, como que a gente pode evitar, né, a instabilidade no quadro de colaboradores com esses problemas dentro da comunicação, que é a falta de um feedback dentro de um vínculo, né, de colaboradores com seus líderes. Então, o trabalho ele demonstra como comunicação eficaz e contribui ao sucesso nas empresas. Os objetivos é específico. Eu vou citar 2 temas, entre outros, que tiveram no meu trabalho, tá? Tem um relacionamento interpessoal, muito bom nas organizações, e a importância de um feedback com a ferramenta de comunicação, certo? Vindo com esse tópico do relacionamento interpessoal, ele é uma ferramenta muito importante externa para a realização dessa função. Contribui num bom ambiente dentro das empresas, né? O que pode resultar em um aumento de produtividade no trabalho, relacionamento saudável entre 2 pessoas, certo? Que alcança o conhecimento em si mesma. Foi o que eu te disse antes, sobre a lei da compreensão, né? O que está em cima é como se estivesse embaixo. E tendo essa ligação, tendo essa vibração, porque tudo é um movimento, né? Eu aprendi em trabalhos, certo? Que tem que ter esse vínculo de vibração. O que o outro funcionário está passando, para não chegar julgando mesmo, né? Não atrapalhando a função dele, porque pode arcar com o resultado, certo? O Sagan, numa dessas pesquisas, o Peter Sagan, ele fala num livro deles, que é a 5ª disciplina, a arte e a prática da organização que aprende. São 5 disciplinas, métodos muito citados. O domínio pessoal, certo? O modelo mental, o comum, o objetivo comum ou visão partilhada e a gestão do conhecimento e o pensamento sistêmico. Dentro desse tema que eu falei, do relacionamento interpessoal, que ajuda a engajar num processo de evolução dentro de uma empresa, que é trabalhar em equipe, certo? Que isso é muito bom. O outro tópico é sobre, como eu te falei para vocês,
o feedback. Um feedback bem aplicado, ele dá muita diferença. Eu já, como falei, tive experiências, esse ano foi um trabalho de telemarketing. Uma líder de chefe, né, ela instruía de uma forma errada, falava de um jeito meio grosso, falava de um jeito que só ela podia falar, entendeu? Só ela podia argumentar. Isso daí não é legal. E quando a gente está numa empresa, é legal que os operadores tenham um espaço de voz, tem aquela parte de comunicação, né? E vem aqui, o feedback é um sentido em inglês, certo? É uma expressão que se popularizou devido à globalização e à intensa troca de informações, certo? Aqui diz sobre a maneira correta de propor essa conversa. Descrevendo a situação em questão, sem usar a generalização ou reviver ocorridos do passado, chamar o colaborador para próximo, não espalhar a conversa para outros ou no ambiente que outros vão ouvir, porque não é legal. Deixar uma comunicação com um funcionário de ter a opção dele poder falar, né? O que poderia melhorar, né? Não só o líder falar sobre o feedback, que isso daí é muito bom para a evolução de um funcionário, né? Com a conclusão disso daí, no decorrer dos estudos, foi constado por meio de dados quantitativos a necessidade do comprometimento individual e coletivo em relação às práticas diárias de natureza básica ou convívio em sociedade, que é bom em relacionamento interpessoal. Diante da atual situação pandêmica, tem de ser ainda mais evidente o fato que somos seres sociais e que, sem a compreensão de todos, em prol de um só, o objetivo não há solução para nenhum problema. Por seguinte, há anseio de que a cultura de feedback se torne um hábito padronizado dentro das organizações como um caminho para solucionar o problema sequente à falta de ocorrência dos feedbacks avaliativos. Conclui-se que, apesar dos problemas expostos através de pesquisas, teorias, o tema projeto adequa-se em que o assunto importante para o debate, analisar a reflexão, espera-se que, por meio deste estudo, as pessoas reflitam sobre seus comportamentos dentro das organizações e diante de suas situações, problemas no dia a dia. Com isso, essa é a minha tese, diante de outras informações. E eu finalizo a minha teoria sobre a gestão de pessoas. Obrigado, William. Eu só não entendi uma coisa. No começo você falou que o tema do trabalho é outro, é isso? Então, professor, por causa que aconteceu alguns problemas, eu até tenho um esboço. Só o tema que estava errado, cara. A situação da introdução, do objetivo, é do meu trabalho. Só o tema que está diferente, que eu usei o esboço, né? E aconteceu um problema. Entendi. Porque... Olha, é o Marco que está falando. Foi você que mandou esse slide, né? Aconteceu muitas situações, eu entendo que era para ter mandado certo, mas eu acabei não verificando e acabei mandando só com um tema errado, como te disse. Tá. Entendi. Eu tinha entendido que eu tinha feito alguma coisa errada. Não, por isso que eu pedi minhas condolências, os meus perdões no começo da minha explicação, referente ao tema que ficou diferente, a minha tese, né? Tá. Mas aí você abordou em cima do seu trabalho, né? Não tanto em cima do slide, né? Do trabalho, não saiu em cima do meu trabalho, não, só o tema que foi. Legal. Professor Tiago, alguma questão? Só queria fazer um comentário só. William, primeiro, parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu desenvolvimento. Acho não, né? Tenho a certeza que é um dos trabalhos aí mais importantes da carreira acadêmica do aluno, e a gente se prepara bem para isso. Um contratempo sempre aparece, né? Apesar de a gente ter que se programar para que isso aconteça, mas a gente tem que estar sempre bem entendido do nosso assunto, né? Eu só queria fazer aqui, na verdade, 3 observações, né? Você falou sobre muita comunicação, a comunicação dentro da organização, de fato, ela é aquela comunicação
muitas das vezes embaralhada, né? Que deixa tudo um pouco mais complexo. E às vezes vira dentro da organização aquele procedimento de telefone sem fio e a informação não chega da forma que deveria chegar. Então, essa estratégia de lidar com pessoas, gerir pessoas é uma coisa, gerir processo é outra coisa, né? Nós falamos um pouquinho sobre o trabalho da Diana, que ela colocou muito bem, e ela também comenta sobre a questão da comunicação e a importância do feedback. E isso você colocou de uma forma bem clara também no seu trabalho, né? O que eu gostaria, na verdade, ainda, é de colocar aqui mais uma sugestão e uma atenção numa apresentação acadêmica. Eu acho que vale aí para o seu próximo desafio acadêmico, né? A pós-graduação, um futuro aí, voltado para o estudo ainda, a questão até mesmo da facilidade da fala da gíria, né? Se a gente começa a perceber um pouquinho a sequência de certo, e isso deixa um pouquinho não muito acadêmico, né? Então, se atentar um pouquinho na apresentação, na fala, faz parte de um processo de evolução. Hoje você está na faculdade apresentando um trabalho e aqui nós temos esses comentários aqui para te auxiliar, mas isso da organização numa apresentação, você possa ser observado para uma promoção, para uma responsabilidade maior, talvez isso tenha um peso mais criterioso sobre você, né? Hoje a gente deixa mais como uma sugestão acadêmica, mas falando do conceito do que você colocou para a gente, é a realidade hoje, né? As empresas se debruçam dentro dessa realidade de comunicação, precisamos de feedback, seja ele positivo ou negativo, é necessário para que a gente tenha essa possibilidade de acertar. Vivenciei algumas experiências referentes a alguns colaboradores que se recusam ao erro, né? Não gostam de errar, não gostam de ter o erro presente, mas na verdade o erro é a possibilidade da gente enxergar de que forma que ele vai nos afetar. Ou eu enxergo ele como um aprendizado, ou eu enxergo ele de fato como um erro. Então, acho que a questão acadêmica, ela parte muito bem desse princípio, mas você soube colocar muito bem a sua ideia, o seu contexto, né, e passar de uma forma bem clara para a gente, e parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigado, professores. Obrigado. Só complementando, eu acho que é importante os temas que foram abordados nessa noite, fazendo um fechamento aqui, quase uma despedida, né, para todos aqui, né, que calhou de ser o William, né, mas podia ser a Paloma, podia ser o Expedito, né. Esse comentário serve para todos que passaram aqui essa noite. Eu acho que a empresa, ela estava gravemente doente, né. Eu estava falando isso hoje em casa, né? A pandemia, ela baixou alguns queixos, né? Porque o pessoal andava com o queixo, né? Abaixou alguns narizes, né? O pessoal andava na rua com o nariz empinado, né? Então, aqueles grandes escritórios, as grandes corporações, os grandes ambientes de convivência entre as pessoas, eles simplesmente foram pulverizados, deixaram de existir. A pandemia trouxe uma nova realidade. As pessoas precisam trabalhar em casa. Sim. Eu entendo que esse grau de tese é muito importante. Lógico que algumas, não generalizando, fizeram esse ato mesmo. Eu também percebi que a Corona-19 ela veio para mudar muito hábitos. Mas tem gente que não muda o hábito. Não. Vivência minha, eu fui vender água no Farol e eu vi que as pessoas só estão piorando. As pessoas só enxergam para o próprio umbigo, entendeu? A visão delas são só delas, entendeu? As pessoas, quando eu fui vender água, elas fecharam os vidros, entendeu? Com medo da minha personalidade. Isso que desculpa falar, eu sou branco. Imagine se fosse uma pessoa negra, ia ser um racismo, entendeu? Tá muito diferente. Tem gente que aprendeu sim, realmente, certo? Vendo tudo isso, comunicação, entendeu? Conversas, mas tem gente que não aprendeu com nada e é o Brasil que a gente está vivendo, né? É isso mesmo. É isso aí, essa é a realidade. Eu sempre trabalhei com terceirização de serviços, já falei aqui, né? Sempre trabalhei com terceirização de mão de obra, segurança, limpeza, portaria, recepcionistas, ascensoristas, né? E esse pessoal, né, é um pessoal que vem para atender. A gente trabalha para servir o próximo.
como você está fazendo agora. Esse é um trabalho que poucas pessoas podem fazer, de servir o próximo. E é incrível como as pessoas são mal educadas, né? É impressionante a falta de educação das pessoas. A gente se coloca lá embaixo, a gente vê que tem gente que não presta mesmo, não. É. Tem gente que não aprendeu ainda com as coisas. Gente, muito parabéns. Obrigado, viu? Muito obrigado, William. Parabéns pelo esforço, pela pesquisa, pelo depoimento, pela franqueza com que você colocou o seu exemplo de vida, que é um exemplo para todos nós. É um trabalhador, é uma pessoa esforçada, está ali na luta, né, pelos seus objetivos. Finalizou uma faculdade, né? Parabéns a todos esses novos profissionais que aqui estão. Sintam-se, né, abraçados por nós. Vocês terão sempre o nosso apoio, nosso abraço, nosso carinho, nosso apoio profissional. Hoje a gente não é mais seus professores, nós somos seus colegas de trabalho, tá? Parabéns a todos. Eu queria deixar o abraço, as felicitações para vocês. Boas festas para vocês. Feliz Natal também, aproveitando que estamos no final do ano, né? Pro Renata, pro Tiago, as últimas palavras. Parabéns, parabéns a todos vocês, os trabalhos estavam excelentes, um nível muito bom. Quero encontrar vocês depois como profissionais aí, bem-sucedidos. O que vocês precisarem, estamos à disposição de vocês. Parabéns mesmo. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Tiago? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Pessoal, parabéns mesmo, tá? Pelo trabalho, pelo empenho, dedicação. Acho que é um dia importante na nossa carreira acadêmica, que faz toda a diferença aí para os próximos desafios acadêmicos que vocês vão enfrentar. Parabéns aí pelas introduções, objetivos colocados de uma forma clara, os resultados e as discussões, né? Cada um com as suas particularidades. E eu acho que o foco é esse, né? Ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem o seu talento, e é isso que eu acredito que vocês vão desenvolver aí, não mais como alunos, mas como nossos colegas de trabalho. Aproveito também e deixo minhas boas festas aí para vocês, para os seus familiares, e desejo muito sucesso para todos. Legal. Pessoal, eu vou pedir a todos os professores aqui da banca que permaneçam mais um minutinho. Os alunos, boa noite, bom descanso, e vão para casa descansar. Vocês já estão em casa, né? Mas bom descanso, né? E nós, Força do hábito. Força do hábito. Nós vamos continuar aqui um minutinho a mais para fazer o fechamento dos trabalhos de hoje, tá? Obrigado a vocês. Professor, oi. Só uma dúvida, essa nota vai ser lançada? Essa é a minha dúvida também. Professor Marco Nogueira, que está aqui nos ouvindo. Até dia 12. Até dia 12 a Flávia fala. Então, agora, depois da reunião aqui, nós vamos conversar nas notas, vamos lançar, e até dia 12 a Flávia lança a nota para vocês. Aí a soma vai ser o valor da banca, que vale 4.000 pontos, com a nota do tutor online, né? E aí vai ser, tem que tirar a média acima de 6.000 pontos, tá? Acima de 6.000, vale 6.000. 4.500 essa daqui? A banca vale 4.000 pontos, né? Nossa. Tá certo, então. Tá certo, então, gente. Obrigado. Então, Obrigado, gente, professor. parabéns Obrigado. aí, Até mais. sucesso para vocês, tá? Obrigado. Tchau, Boas gente. festas a todos. Obrigado, Tchau, professor. boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Pode fechar a gravação aí, né? Vou fechar. Você quer